Oi, galera, sejam bem-vindos a mais um corte do canal. Já se inscreve, ative os sininhos e deixe o seu like. Vamos para mais um vídeo? Logo no retrovisor do Verdão é o Flamengo. Vai enfrentar outro Verdão, é a Chapecoense, fora de casa, jogo lá na Arena Condá. E a grande notícia é o retorno de Arrascaeta, depois de tanto tempo. A intertemporada foi positiva. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e até um troféu simbólico no torneio de Algarve, em Portugal. O tempo sem jogos oficiais serviu para achar soluções dentro do próprio elenco. O destaque é Samuel Lino. O atacante, que não teve um bom ano em 2025, vive dias bem melhores. Sabemos que principalmente o Lino é um jogador que pode e faz muito bem no corredor do lado esquerdo ou do lado direito se for necessário. Nos últimos amistosos, ele foi utilizado ocupando espaços no meio de campo e correspondeu com 2 gols e 5 assistências. Motivos de sobra para manter a vaga no time titular. Foram mais de 50 dias. Hoje o Flamengo retoma o calendário oficial contra a Chapecoense em Santa Catarina, pelo Campeonato Brasileiro. A boa notícia é que 6 dos 9 atletas que estavam à disposição das seleções na Copa do Mundo voltaram a ser relacionados. A principal novidade é a Arrascaeta. Antes mesmo da paralisação, o meia já era desfalque, se recuperando de 2 lesões, clavícula e panturrilha. Mas ainda deve ficar como opção no banco de reserva. Seguem como desfalques Léo Ortiz, que realiza trabalhos de fisioterapia, Lucas Paquetá, que passa por reforço muscular, e Luiz Araújo, diagnosticado com uma lesão no joelho esquerdo. Além de De La Cruz, que não foi relacionado por conta da grama sintética, e Carrascal suspenso. Do outro lado, a Chape vai reencontrar o torcedor na Arena Condá com mudança na equipe principal, depois da derrota contra o Bahia por 2-0 na sexta-feira. A novidade é na lateral direita, com a saída de Marcos Vinícius e a entrada de Everton. Ítalo, que também iniciaria a partida, se tornou baixa de última hora. O atacante de 23 anos está sendo negociado com o futebol da Coreia do Sul e por isso não joga hoje. Com apenas 9 pontos, a Chape amarga a lanterna do Campeonato Brasileiro, enquanto o Flamengo, com 34 somados, é o segundo colocado e segue na busca de alcançar o Palmeiras. Fla e Chape entram em campo às 9h30 da noite em Santa Catarina. Falar um pouco do Flamengo, esse vice-líder que quer arrebentar nesse segundo semestre, já está fora da Copa do Brasil, mas muito inteiro no Campeonato Brasileiro, hein, Cicinho? Exatamente. E agora, com essa intertemporada aí, né, a gente acredita que os jogadores vão retomar o seu bom futebol, né? O Flamengo ainda vai ter algumas ausências, mas é a equipe para bater de frente com o Palmeiras. Nós falávamos no início, né, da temporada sobre esses 2 favoritos, até por questões financeiras e também por peças que tem. O Flamengo, acredito que até tenha um melhor elenco do que o Palmeiras, né, mas assim, precisa mostrar mais futebol. Então, agora já não tem mais desculpa. Se falava em desculpa, daqui a pouco tem a Copa do Mundo, o segundo turno, então vamos ver se o Mengão chegou realmente. Tem tudo para voltar a ser protagonista no Campeonato Brasileiro. Agora, Ronaldão, o Flamengo, a gente sempre exalta aqui o elenco. E ele tem alguns desfalques, mas tem essa volta do Arrascaeta, que é um jogador que faz a diferença, que muda a dinâmica do... A gente vê que o Flamengo, quando ele está em campo, tem jogadas mais bem trabalhadas, ele se apresenta na bola parada, faz gols, é um jogador decisivo e pode ajudar muito nesse segundo semestre. É o que você falou, tem muita cobra ali no mesmo lugar, mas o treinador já está ciente, já consegue mudar o time. Com algumas ausências, ele consegue colocar o time em campo. Tem matéria-prima para isso. O Arrascaeta até mesmo no Mundial machucou, mas já está voltando para jogar, que ficou muito tempo afastado. Então é um time que tem peças. Dependente de outras equipes, o treinador já está ciente do que fazer, com muitas peças boas, assistindo. Não é aquela peça recondicionada, não é peça original. Então o Flamengo tem tudo isso aí para voltar a brigar pelo título. Eu penso assim, né?
Edu, tá preocupado com o Flamengo, a ascensão que ele pode ter a partir de agora? Não, claro que temos que estar, porque o Flamengo é um time realmente que tem jogadores de qualidade, que pode chamar a responsabilidade, como o Arrascaeta retornando agora. Eu acredito eu que muito mais preparado do que ele estava antes da lesão, porque teve esse tempo para treinar. Né? Você pega o Leonardo Jardim dando mais oportunidade para o Samuel Lino, crescendo no Flamengo também. Então é um time, sim, com certeza, que vai brigar juntamente com o Palmeiras até o final. E terá desfalques como Léo Ortiz, Luiz Araújo, mas é muito forte sempre o Flamengo, a Chape que se cuide, porque agora... Porque deu uma polêmica na nossa thumb, no nosso chat aqui, que a nossa querida Larissa Souza pegou um trecho e falou assim, do Arrascaeta, elogiando o Boto, aí joga top 5, e a galera, não, vocês estão loucos, o que vocês estão falando do Arrascaeta nesse sentido, não joga nada. Discordo completamente, mas Bruno Andrade, você entrevistou o José Boto lá em Portugal, e tem uma fala sobre o Arrascaeta jogar na Europa, né? E eu tô muito curioso pra ouvir e depois você vai complementar com bastidores. Então, produção, coloca na tela aí José Boto falando sobre o Arrascaeta. Talvez ele não tenha tido muita mídia, talvez também a idade, porque há uma coisa que muitas vezes eu percebo que no Brasil não se tem essa noção. Clube europeu, um jogador a partir dos 24 a 25 anos já não paga mais de 20 milhões. Não paga. Ou seja, e tu tens o jogador com a Arrascaeta, vais pedir 30 ou 35. E o clube europeu diz, mas que idade é que ele tem? Tem 25. Não, porque eu não pago isso por aí. Tu sabes que é assim que funciona o mercado aqui na Europa e talvez por isso, talvez esse motivo, porque realmente é um pouco inexplicável como um jogador com a classe e categoria que ele tem, nunca tenha tido uma oportunidade de jogar na Europa. Ou se calhar teve e o clube não era assim tão grande, porque eu agora tenho essa noção, que muitas vezes tu estás no Flamengo, trocar o Flamengo se calhar com todo o respeito um Crystal Palace da vida, não me parece uma troca justa, uma troca boa. Aquilo que eu vejo dele em treino, eu tenho hoje uma visão privilegiada dele, não é? De vê-lo treinar todos os dias. Era um jogador que jogava facilmente nos 5, no auge dele, não é? No auge físico, no auge da carreira dele. Seguramente jogaria nos 5 melhores clubes da Europa. Parece que o Boto e o Flamengo não têm nenhuma intenção de negociar o Arrascaeta, né? Assim, eu acho que no top 5, Bruno Andrade, talvez ele tenha, lógico, exaltado o seu jogador, que tem que fazer essa postura mesmo, mas no top 5, será, Bruno Andrade? Eu concordo. Desculpa lá, mas eu concordo. E nem sequer sou rubro-negro, hein? Antes que me acusem de ser, o Bruno Andrade é rubro-negro. Olha, nem rubro-negro nem carioca. Nasci em São Paulo e torço para um clube de São Paulo. Mas eu sou um fanzaço do Arrascaeta. O auge, o prime do Arrascaeta, eu entendo quem não concorde e eu respeito super. Comigo é super na boa. Respeito a minha opinião, eu respeito a opinião dos outros, mas o Arrascaeta no mais alto nível, e por que ele não foi, enfim, nunca saberemos, talvez nem o próprio Arrascaeta, mas o auge do Arrascaeta... Eu já vi jogador muito inferior jogando nos 5 maiores clubes do mundo e esses jogadores não tinham a mesma competência, a mesma inteligência, a mesma tática e técnica do Arrascaeta. Então concordo com o Boto. O Arrascaeta no seu auge jogaria fácil nos 5 maiores clubes do mundo, não tem a menor dúvida. Um bastidor aqui extra, e foram anos e anos acompanhando o Arrascaeta, renovações de contrato, potenciais saídas. Ele recusou diversas vezes o Médio Oriente, né? Diversas vezes, futebol saudita, futebol do Catar. A última informação, não sei se você, Felipe, lembra ou o Hernan lembra, algo do lado de vocês, mas a última apuração que eu tive de Arrascaeta Europa foi bem lá atrás, quando o Bernardo Silva deixa o Mônaco para o City e o Mônaco tenta contratar o Arrascaeta. E aí naquele momento o Flamengo achou pouco, a proposta foi inferior. Não me recordo se o Arrascaeta queria, mas o Flamengo achou pouco. E depois disso foram recusando ofertas atrás de ofertas. E para criar agora uma última discussão, carta Bruno Andrade, depois de largar essa concordando com o Boto, outro jogador para mim, talvez não nos 5 maiores, mas nos 10 maiores da Europa. Se tivesse uma sequência sem lesões, um outro jogador que eu acho um cracaço, Renato Augusto. O Renato Augusto, no prime dele, poderia e deveria ter jogado entre os 10 melhores clubes do mundo. E aí, Hernan?
Putz, cara, é que o... Só pra gente encerrar esse Fala Fold, mas... Cara, eu acho o Renato Augusto um cracaço de bola, mas não sei esse tops clubes da Europa, Hernan. Até porque ele já teve passagem pelo futebol europeu, lógico. Teve uma passagem minada por conta de lesões no Bayer Leverkusen, né? Mas você vai nessa linha do Bruno Andrade aí, do Renato Augusto, Hernan? Acho que o Renato Augusto e o Arrascaeta são jogadores que se complementam, né? Acho que os dois poderiam sim chegar em clubes maiores. O Renato Augusto teve uma carreira muito legal na Alemanha, né? Eu aproveito a carta Bruno Andrade para dizer outro jogador que de repente poderia ter estourado numa Premier League, poderia ter estourado numa grande liga aí, numa Champions League e tal. Para mim, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, para mim, é um cracaço também, um jogador que teve uma sequência toda no Flamengo, talvez pouca na seleção brasileira. Eu sempre achei o Bruno Henrique um cara muito completo. Não vou nem entrar naquela fala esqueci o nome do treinador, me falhou um treinador que falou que ele tem mais samba do que o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Não foi o René Simões? Não foi o René Simões. O René Simões, foi o René... René Simões, me desculpa ter me falhado o nome dele, grande René Simões, um baita profissional. Mas assim, não vou entrar nesse mérito de comparação e tal, que eu sei que muitas vezes as pessoas gostam de colocar. Eu só acho que o Bruno Henrique poderia sim, ele teve seu momento no futebol alemão, voltou, mas era um jogador que, por exemplo, para mim podia ter estourado em grandes ligas também, porque é um jogador completo. E o Arrascaeta, concordo com o Boto, concordo com o Bruno Andrade. É isso aí, Bruno Henrique, Arrascaeta. Para nós encerrarmos